sempre quis fazer tudo perfeito demais. Teve uma época que logo quando eu comecei a estudar, a professora pegou, chamou a minha esposa, que eu não fui na reunião, minha esposa foi, falou que a gente tinha que conversar com ele. Que ele ficava assim, desorientado quando ele não conseguia fazer o perfeito. Para ele era assim, era não, aí eu acredito que ainda é. É o 100%. Um dia desse eu briguei com ele aqui, que ele saí de lá, vim aqui, estava deitado aqui com o caderno e o livro. Dormiu, o caderno e o livro assim, em cima. Eu fui só tirar, ele acordou e tomou na minha mão, eu estou estudando. Seu pai te ajuda? Meu pai? Escolar, assim? Não. Mas geralmente não precisa de muita ajuda, assim, não, mas... Exibido. Não é exibido, é porque ele aprendeu muito além do que eu aprendi. Então ele tá muito mais avançado e ele tem que me ensinar. Ele sempre tirou 1 hora, assim, ele mesmo tirava 1 hora para estudar matemática. Aí o despertador dele, do celular dele, despertava. Aí eu falava, o que é isso, Érica? Ele falava assim, porque eu tenho que estudar. Érica, tá pronto o almoço, vamos almoçar. Porque eu mesmo só fui até a 8ª série. Eu falei com a minha esposa, vamos ajudar, vamos correr atrás, vamos fazer o possível para desenvolver o melhor possível para que o futuro dele seja diferente do nosso. É assim, um orgulho, porque na minha família mesmo todo mundo parou, ninguém tem estudo, né? Eu sempre disse pra ele, às vezes a minha pequena fala assim, que ela queria ter um quarto. Aí eu sempre falei pra ela assim, minha filha, você sabe por que você não tem um quarto? Porque seu pai e sua mãe não estudou. E aí... Eles estudando, eu sei que eles não vão ter que passar por isso. Eu cheguei um dia na sala, tipo, um dia de aula normal, né? Aí eu cheguei e entregaram a prova. Aí falaram, tá aí, hoje tem Olimpíada de Matemática, vocês vão fazer a prova. Aí no começo eu fiquei meio assustado, porque a prova era meio fora do comum, né? Aí eu vi a prova, achei difícil, né? Mas mesmo assim eu não desisti. Aí depois eu fiquei bem feliz porque me falaram que eu tinha passado na primeira fase. Me avisaram que tinha a segunda fase, que a prova era aberta. Aí eu fiquei meio assustado, né? Porque a primeira já foi difícil, imagina a segunda fase. Quando eu recebi a notícia que eu ganhei a medalha de bronze, foi legal, porque eu vi que eu tinha feito alguma coisa de bom na prova. O coração ficou enorme, é um orgulho danado. Pra mim, no caso, como pai, orgulho, assim, esse é ouro purinho, entendeu? Aí ele ficou mais entusiasmado, ele passou a estudar mais. Foi depois que ele viu que ele conseguiu ganhar essa Olimpíada, ele se empenhou mais, né? A OBMEP foi uma maravilha na vida dele. Foi, como se diz, um prêmio de loteria. A gente tem aluno aqui na sala do Eric que não dá tanto conta do conteúdo na sala e você saiu bem na Olimpíada, sabe? Porque se sentiu incentivado, motivado, leu a questão, foi tentando e deu conta, né? Você saiu razoavelmente bem. Então, assim, é parar e pensar, eu dou conta sim. Porque se te perguntaram uma coisa na prova, é porque ela tem solução. Então, você vai querer achar a solução até o final. E desistir é ruim, né? Todo mundo gosta de vencer um desafio. Então, a gente quer sempre conseguir vencer o desafio, que é responder a questão. O menino da Olimpíada Brasileira de Matemática é muito por aí. É o menino que o desafio faz o olho dele brilhar. A Marta é desligada do mundo real. Ela vive só o corpo presente no mundo real, mas a mente dela totalmente pensando. Não me vejo sem me ver em outro mundo. A Marta ela é uma menina muito simples. Quer uma coisa, ela fica ali até conseguir. Ela sempre foi isso. Aquele aluno que busca. Não é um aluno acomodado, que traz atividade sem fazer. Você sugere um e ela vai além. Você passa o conteúdo, ela já pegou. A primeira Olimpíada, assim, eu fiz a primeira fase
em 2007, só que em 2007 eu não passei para a segunda fase. Eu me lembro que eu tinha marcado 2 questões corretas e depois eu apaguei e marquei errado. Tirei 7, aí se eu tivesse tirado 9, eu tinha passado para a segunda fase. Aí quando eu soube que eu não tinha passado por causa daquelas 2 questões que eu apaguei, eu fiquei com aquela raiva de mim mesma e eu prometendo que no outro ano eu ia passar. Foi que eu passei. Aí em 2008, tirei o bronze. Tudo iniciou em 2005, com a primeira edição, né? Para nossa surpresa e alegria, teve um jovem que conseguiu uma medalha. Depois que aquele menino conseguiu a medalha, todos nós, então, nós podemos conseguir. O professor de matemática antes tinha que buscar estímulo para dar aula dele, para incentivar os seus alunos, de outra fonte. Vamos dizer, hoje é a UBMEP. Quando ele ficava adolescente, precisava do dinheiro para manter. Aí o que é que ele ia fazer? Ia trabalhar. Aí, consequentemente, ele não ia seguir os seus estudos. Com a UBMEP, não. Com a UBMEP, eu tenho um projeto, se ele tem um interesse, ele conseguiu a medalha. Aí tem a bolsa de iniciação científica. Aí já desvia, ele não vai trabalhar mais. O trabalho dele vai ser estudar. Eu comecei, gostei tanto que não estou conseguindo mais parar. Tem uma Marta da vida aqui no Coité. Como alguém ia saber que existia Marta aqui no Coité se não fosse a UBMEP? E ela está no PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, já de alunos que se destacaram em outras edições da UBMEP. Então ela é uma aluna bolsista. E as atividades que são online, algumas, ela faz aqui na Escola Zé de Sena, por conta que tem um laboratório. Aí eu vejo, às vezes, assim, por exemplo, tem um assunto que cai no fórum. Eu gosto de olhar aquela questão, de olhar aquele assunto para responder. Mas o que é o fórum exatamente? Assim, uma sala de aula virtuais, onde a pessoa estuda o assunto que a pessoa estudou no encontro presencial. E agora mesmo eu vou responder uma questão que eu resolvi esse final de semana. Esse triângulo, primeiramente, é isósceles, tem 2 lados iguais. Tem uma certa razão, que é chamada de razão áurea, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aí a razão entre o maior lado dele e o menor seria a razão áurea. Coité tem aproximadamente 12 mil habitantes. A família sobrevive basicamente da agricultura. Todos esses meninos que foram medalhistas são pessoas muito simples, que trabalham na roça, que ajudam seus pais no dia a dia, né? Então, eles viram na UBMEP a oportunidade de vencer, né? Conseguir realizar seus objetivos, seus sonhos. Eu não sabia que coisa era escola, não. Sabia o que era trabalhar na roça. Mas escola eu não sabia, não. Aí eu sempre tive essa vontade de ver meus filhos estudando. Era o meu sonho ver meus filhos estudando para não se acabar no cabo da enxada, trabalhando alugado e trabalhando por pouco dinheiro. Minha família é simples, mas talvez por essa parte dessa família simples é que que eu e meus irmãos queremos conquistar mais alguma coisa pelo estudo. Hoje em dia a minha mãe abriu mão da gente ir em busca da subsistência para a gente buscar um futuro, porque ela sabe que mesmo que a gente passe dificuldade de hoje, no futuro a gente vai ter mais alguma coisa e vai ser alguém na vida. Eu sempre gostei muito da matemática, assim. Eu vejo a matemática como se fosse uma diversão para mim, como se fosse um passatempo. Quando ele estava na 3ª série, eu fui a uma reunião na escola, né? E o professor me falou que se eu já tinha percebido, né, o talento dele pela matemática. Olha, o Ronaldo, eu peguei uma sala com 40 alunos e o Ronaldo entre esses 40 alunos. E tinha situação que eu começava a escrever no quadro uma questão e ele ficava já dizendo a resposta antes de eu terminar. Aí eu fiz assim, rapaz, esse aluno é diferenciado. Eu fiz a primeira vez que eu fiz a UBMEP, eu estudava a 7ª série e morava em Acrelândia mesmo. Aí, em 2010, a gente voltou para cá, para Rio Branco, e se mudou para cá. Aí foi quando eu fui estudar nessa escola aí que eu consegui a premiação. O legal da UBMEP é isso, que ela
vai a todos os lugares do Brasil. Eu consegui uma premiação, eu fico muito orgulhoso de mim mesmo. A gente vê a realidade deles, é uma realidade de pessoas aqui carentes, né? De baixa renda. Se frustrar em aceitar a situação que vivem atualmente, sempre vão viver dessa maneira. Mas quando pega, que nem o Ronaldo, uma questão desafiadora, que ele já tem uma meta, ele já tem um propósito. Engenheiro civil ou engenheiro elétrico. Aí eu tenho tempo ainda para decidir, né? Fóruns são pela internet como se fossem aulas, assim. São postadas tarefas, assim, como se fosse para os alunos interagir entre eles, mais online, assim. O fórum é aberto para discussões, assim, tipo você postar respostas, pode alguém discordar da sua resposta e fazer uma resposta melhor. Ele vem estudando e sempre eu falo, né, para eles que se depender de mim, eles vão chegar no objetivo deles, né? Eu com 6 anos, 7 anos, eu já trabalhava, que meu pai dizia que pra gente conseguir alguma coisa tinha que trabalhar. Na minha época que eu estudava, eu nunca imaginava, nem sabia o que significava a palavra faculdade. E hoje já vem minha filha na faculdade e eles se encaminhando, né, para fazer, assim. Isso é bom demais, é maravilhoso, assim. Tudo aquilo que eu quero, que eu sonho, eu tento lutar. Eu acho que o esforço, ele consegue te levar a lugares que nem você mesmo e que os outros duvidam de você, que você não imagina, nem os outros poderiam imaginar. Na quinta série, ela começou a se destacar em matemática. Aí a professora Simone, que ainda dá aula até hoje lá, ela falou que quem terminasse a lição, que ganhava o visto, aquilo valia como um ponto. E para ela, tudo valia, né? Ganhar ponto para tirar boas notas. Aí teve a OBMEP, que eu não conhecia. Aí a professora escreveu ela tudo, ela tirou medalha de prata. Eu participei da primeira edição da OBMEP quando estava na quinta série, em 2005. Foi aí que eu conheci a OBMEP, conheci as Olimpíadas, conheci uma matemática muito divertida e conheci tudo que eu quero ser agora. Eu realmente não sabia o que era, então chegaram e disseram, sexta-feira, eu acho, terça, todo mundo da escola tem que fazer essa prova. Só que era muito divertida. Então eu falei, esse provão é muito mais legal. Eu recebi a medalha de prata em 2005 e também recebi um curso todos os sábados de matemática. E isso era a minha paixão, eu esperava ansiosamente pelos 2 sábados do mês, porque a gente ia para lá, eram várias pessoas que estavam comigo, que gostavam de matemática, que entendiam o meu ser CDF ou nerd ou o que seja, e compartilhavam isso comigo, e me valorizavam pelo que eu gostava e pelo que eu era. Em 2006 eu fiz a segunda OBMEP, eu recebi medalha de ouro. No ensino médio, depois de 2 anos, eu falei, não, agora eu preciso de um desafio novo. Eu quero ir para uma Olimpíada Internacional, representar o meu país. E aí, em 2010, eu fui para a minha primeira Olimpíada Internacional, que foi na China. E foi muito incrível, porque eu não falava inglês, eu nunca tinha saído do Brasil e fui para a China, direto. Bem, aqui é meu dormitório. Então, aqui que eu moro, tenho 4 roommates e é isso. E aqui é onde eu estudo. Esse é o meu quarto. Eu moro com outra... Eu durmo aqui com outra menina. E essa é a minha cama. E eu realmente gosto muito disso, porque eu tenho um pino azul em cada país que eu já visitei e um pino verde em cada cidade que eu já visitei. E quase todos eles foram devido a Olimpíadas. Cada vez o meu ambiente ia ficando mais rico, porque eu queria continuar fazendo Olimpíadas, eu queria continuar sendo desafiada pelos meus estudos, eu queria continuar vivendo com pessoas do mundo inteiro. Eu não queria simplesmente ir por uma semana para uma Olimpíada e encontrar essas pessoas, eu queria estudar com elas, eu queria conhecê-las. Aí ela falou, mãe, eu consegui, ela chorava, eu e o pai dela que estava aqui também chorávamos muito e foi muito emocionante. Foi uma surpresa,
muito grande. A bolsa foi uma surpresa muito grande, porque não bastava ela ter passado nas universidades, que ela não ia conseguir ir. Fui aceita em Harvard, Princeton, Yale, Caltech, Columbia e UPenn. E aqui eu estou fazendo matemática, economia, psicologia e redação. E aí daqui a um ano eu tenho que escolher o meu curso e eu acho que eu vou escolher astrofísica e governo. Porque meu maior sonho é voltar para o Brasil e trabalhar com educação. Como eu falei para você, a UBMEP realmente mudou muito a minha vida e me trouxe oportunidades incríveis. Só que eu fui um exemplo que não é a coisa mais comum no Brasil. Então, por causa disso, que eu realmente queria que muitas pessoas tivessem a oportunidade que eu tive, juntamente com alguns amigos, a gente começou um projeto chamado Projeto Voa, que significa Vontade Olímpica de Aprender. E todos os domingos de manhã, a gente vai para lá e prepara nossos estudantes para as Olimpíadas de Matemática, especificamente a UBMEP, e para a Olimpíada de Astronomia. Pessoas que estão começando com a idade que eu comecei, 11, 12 anos, vão lá domingo de manhã, se esforçam, aprendem matemática, aprendem astronomia e recebem medalhas na UBMEP, como eu fiz, recebem medalhas na OBA, que é a Olimpíada de Astronomia, estão se esforçando, estão pegando gosto pelo estudo. O VOA é a minha maneira de falar, olha, a UBMEP realmente mudou a minha vida, realmente me trouxe oportunidades incríveis e eu quero que seja verdade para mais pessoas. O primeiro passo para alcançar algo realmente grande é sonhar grande. 6 anos atrás, eu falei, eu vou estudar nos Estados Unidos. E eu não falava inglês na época, eu não tinha nenhuma medalha olímpica internacional e eu não sabia como era o processo, e eu não tinha como pagar o processo. Às vezes eu não acredito exatamente que eu tô aqui porque é muito... Como assim, sabe? Tipo, simplesmente virou realidade meu sonho. Mas, não sei, eu sinto muita felicidade e vontade de continuar lutando. Porque agora meu sonho alto é mudar a educação brasileira e, sabe, eu cheguei aqui, talvez... Meu outro sonho também tenha como se tornar realidade.